A pergunta de número 5, Oziel, a última pergunta que eu anotei aqui, até se os irmãos quiserem, depois eles podem te pedir aí, os irmãos que quiserem comentar esse artigo aqui, a gente dispara para os irmãos guardarem, é interessante. Distribuo, ter eu vou distribuir, isso. eu tenho uma Pode lista de distribuir. distribuição, eu vou enviar para os irmãos aqui. Distribua, porque o que é bom tem que ser compartilhado. Pergunta de número 5. Todos os cristãos falam em outras línguas? Seria o dom de línguas o ápice da maturidade cristã? Que há um problema muito sério dentro do nosso contexto pentecostal, né? Tem gente que, se não falar em língua, ela acha que está em pecado. E tem gente que acha que, por falar em línguas, é o super crente, né? Pode fazer o que quiser. E a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, ou quaisquer outros dons pentecostais ou carismáticos, depende de como você compreende e entende esses dons. A gente fala carismático porque são concedidos, né? Única e exclusivamente por Deus. Todos esses dons são como bênçãos extras da graça divina manifestada em Cristo Jesus. Sendo assim, nenhuma dessas operações são necessárias ou se fazem requisitos para a comunhão com Deus e, por consequência, a salvação das nossas almas. Logo, se entende que não são todos os crentes que recebem estes dons. Todas as manifestações dos dons têm como objetivo propósitos definidos e por isso são distribuídas por Deus. Olhe bem, distribuídas por Deus segundo a sua própria vontade para um fim já específico. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso não significa que pelo fato de uma parcela considerável de crentes não receberem essas bênçãos extras da graça divina, essas manifestações percam a sua importância. Ou ainda que aqueles que não as recebem sejam menores ou inferiores diante de Deus, não tendo assim uma comunhão íntima com o Espírito Santo. O que nos leva para a segunda parte da questão, ou seja, o ápice da maturidade cristã. Esse ápice de maturidade se dá no relacionamento, se dá no viver em Cristo, no se deixar ser trabalhado pelo Espírito a fim de alcançar a estatura do varão perfeito. Ou seja, não tem nada a ver com dons. Tanto é que é muito comum a gente ver pessoas que têm dons e não têm fruto. Exato. Mas quem tem fruto, geralmente tem dons. É uma coisa interessante de se pensar, né? E eu quero só trazer uma rápida conclusão aqui, né, e já agradecer essa oportunidade, Oziel. O dom de línguas, né, para a gente concluir a linha de raciocínio que nós trabalhamos, o dom de línguas é o poder de falar sobrenaturalmente em uma língua nunca antes aprendida, sendo que essa língua pode tornar-se inteligível aos ouvintes por meio do dom igualmente sobrenatural de interpretação de línguas. Estas línguas, ao contrário do que alguns ensinam, e aqui nós entramos dentro de um ponto que tem sido ensinado nas redes sociais, que é a questão de que somente o que aconteceu em Atos é genuíno, né? Então, ao contrário do que alguns ensinam, podem ser, sim, línguas já existentes no mundo, como também línguas reavivadas de culturas passadas e que já não se tem mais conhecimento de sua utilização, bem como línguas desconhecidas, a glossolalia, no sentido de que são um meio de comunicação inspiradas pelo Espírito Santo. Na experiência do batismo, ou no preenchimento, né, do Espírito Santo, as línguas operam como um sinal do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele profetizou este sinal em Marcos 16:17, né? Ele disse:
E estes sinais seguirão aos que Seguirão crerem. os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Paulo também faz a mesma referência como um sinal em 1 Coríntios 14, 22, quando ele diz: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os infiéis, para os fiéis. E Pedro, ele observou a sua uniformidade como um dom na confirmação da validade das experiências dos gentios com o Espírito Santo. Principalmente na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículos 44 ao 46, na sua defesa diante dos judeus após sair da casa de Cornélio, porque ele foi censurado, Atos 11, 16 e 17, e também no famoso concílio de Jerusalém, Atos 15, do 7 ao 9. Assim, falar em línguas é um sinal adequado e esperado, que confirma a morada e a presença do Espírito Santo, assegurando ao crente uma vida de testemunho revigorado. As línguas não são... Olha que interessante isso. As línguas não são consideradas uma qualificação para a plenitude do Espírito. Na verdade, elas são uma indicação desta plenitude. Por isso que Paulo encerra a sua regulamentação dizendo: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo com decência